Quando você pensa em Deus, o que aparece primeiro na sua mente? É a grandeza dele, a imensidão, a santidade, o poder que sustenta o universo? Ou aparecem primeiro os seus problemas, as suas dúvidas, as situações que ainda não têm resposta? Porque existe uma lei espiritual que muita gente não percebe. Aquilo que você mais contempla, cresce dentro de você. Se você contempla os problemas, eles ficam maiores. Se você contempla Deus, tudo mais vai ocupando o tamanho certo. Hoje, 2 versículos separados por séculos de história vão te convidar a contemplar quem Deus realmente é. E quando você sair daqui, algo vai ter mudado no jeito como você enxerga tudo mais. Pare por alguns minutos e permita que Deus fale ao seu coração. Você está aqui no Caminhando com Jesus. Existe um fenômeno que acontece com todo cristão em algum momento da vida. Você começa a fé com uma visão muito clara de quem Deus é. Tudo parece possível. A Bíblia faz sentido. A oração tem gosto de conversa real. Você sente que Deus é grande e que a vida, com todos os seus problemas, é pequena diante dele. E então a vida começa. A doença chega, o casamento complica, o emprego vai embora, o filho toma um caminho que quebra o coração. A situação financeira aperta de um jeito que parece impossível de resolver. E aos poucos, sem que você perceba exatamente quando isso aconteceu, os problemas foram crescendo no seu campo de visão e Deus foi sendo empurrado para o fundo. Não é que você deixou de acreditar, é que a proporção mudou. Deus ainda está no seu vocabulário, ainda aparece nas suas orações, mas ele foi perdendo espaço na sua imaginação, na sua expectativa, na sua certeza cotidiana. E quando isso acontece, a fé vira religião, a oração vira rotina, a adoração vira obrigação, porque você está tentando adorar um Deus que, dentro de você, foi ficando do tamanho dos seus problemas. Mas, antes de entrarmos na palavra, preciso te contar quem é Ana e o que ela acabou de atravessar antes de dizer as palavras de 1 Samuel 2. Ana era uma mulher que carregava uma das dores mais profundas que uma mulher podia carregar na cultura de sua época. Ela não conseguia ter filhos. E por anos ela orou, chorou, foi humilhada pela rival de seu marido e continuou sem resposta. Mas, quando Deus finalmente respondeu e Samuel nasceu, ela fez algo que define tudo o que vamos ver hoje. Ela cantou. Vamos então para a leitura de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, nem há rocha como o nosso Deus. Ana não estava cantando a partir de um momento fácil. Ela estava cantando a partir de um coração que conhecia a dor de perto. E é exatamente isso que torna essa declaração tão poderosa. Ela poderia ter cantado sobre Samuel, sobre a graça de ter um filho, sobre a alegria do momento, mas ela começa o cântico falando de Deus, especificamente sobre quem Deus é. 3 afirmações em uma frase só. Não há santo como o Senhor. Não há outro além de ti, nem há rocha como o nosso Deus. A palavra santo aqui, em hebraico, kadosh, significa separado, distinto, diferente de tudo mais. Ana está dizendo, não existe nada nem ninguém que se aproxime do que Deus é. Ele não é o melhor dentro de uma categoria. Ele está numa categoria completamente diferente, que nada mais ocupa. E depois ela usa a imagem da rocha. Na cultura bíblica, a rocha era o símbolo supremo de segurança. Era onde você construía. Era onde você se refugiava quando o inimigo vinha. Era o que não se movia, independentemente do que acontecesse ao redor. Ana estava dizendo, tudo mais na minha vida foi instável. Os anos sem filho foram instáveis. A humilhação foi instável. A minha própria fé tremeu.
mas ele não se moveu. Ele é a rocha que nada abala. Pensa na sua vida. O que você tem usado como rocha? Em que você tem buscado a estabilidade que só Deus pode dar? Emprego, relacionamento, saúde, reputação. Ana, que experimentou a perda de tudo isso por anos, diz: não existe rocha como o nosso Deus. Não porque a vida foi fácil, mas porque Ele foi fiel quando nada mais foi. E agora vem Apocalipse, capítulo 4, versículo 8, que vai te mostrar que essa declaração de Ana não é apenas uma poesia humana, é o eco de algo que nunca para no céu. Vejamos o que está escrito em Apocalipse, então. E os 4 seres viventes tinham, cada um deles, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. João estava em exílio na ilha de Patmos quando recebeu essa visão. E o que ele descreve no capítulo 4 é a sala do trono de Deus, o lugar mais real e mais poderoso do universo. E ao redor deste trono, há seres que existem para contemplar a Deus, seres com 6 asas, cheios de olhos por dentro e por fora, o que os comentaristas bíblicos interpretam como uma capacidade ilimitada de percepção e visão. Eles podem ver tudo, e o que escolhem fazer com essa capacidade infinita de ver é olhar para Deus. E eles não param. O texto diz com uma clareza impressionante: não descansam nem de dia nem de noite. Não é um culto que começa e termina. Não é uma oração com horário marcado. É adoração contínua, ininterrupta, que não esgota nem cansa. Por quê? Porque quem contempla a Deus de verdade não se esgota da adoração. Quem está de fato diante da santidade de Deus não olha para o relógio. A repetição não é tédio, é descoberta. Cada vez que eles dizem Santo, 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 é como se fosse a primeira vez, porque a profundidade de quem Deus é não tem fundo. E repara no nome que eles usam, que era, e que é, e que há de vir. Deus não está limitado ao tempo presente. Ele é o Deus que estava no começo, que está agora e que já está no futuro que você ainda não viveu. Isso significa que a situação que você não sabe como vai terminar, Ele já está lá. Ele já viu o outro lado. Ana declarou em 1 Samuel: não há santo como o Senhor. E os seres celestiais em Apocalipse confirmam isso eternamente. Santo, Santo, Santo. 2 mundos, 2 tempos, uma mesma verdade que nunca muda. E agora, preciso te perguntar algo que pode mudar completamente o próximo momento de oração que você tiver. Quando foi a última vez que você começou a oração pensando em quem Deus é? Antes de pensar no que você precisa que Ele faça para você? Ana passou anos pedindo, e quando a resposta veio, ela não começou o cântico com o que Deus tinha feito. Ela começou com quem Deus é. Isso não é coincidência, é o segredo de uma fé que resiste ao tempo. Os seres de Apocalipse não estão adorando Deus pelo que Ele fez por eles. Estão adorando porque contemplaram quem Ele é. E quanto mais contemplam, mais adoram. Porque Deus é fundo demais para ser completamente compreendido e majestoso demais para ser completamente descrito. Quando você começa a oração com contemplação, com olhar para quem Deus é, antes de Ele estar o que precisa, algo muda. Os problemas não desaparecem, mas eles voltam ao tamanho certo, porque você os está vendo de perto do trono, não de perto do problema. Vamos orar juntos? Mas hoje eu quero que essa oração comece de um jeito diferente. Não com os seus pedidos, mas com contemplação. Só olha para Ele, por um momento, antes de falar qualquer coisa. Senhor, não há santo como Tu, não há outro além de Ti.
Não há rocha como o nosso Deus. Antes de qualquer pedido, antes de qualquer lista, antes de qualquer situação que eu precisava resolver, eu quero simplesmente contemplar quem Tu és. Santo, Santo, Santo. Tu eras antes de qualquer problema que eu carrego. Tu és no meio de tudo o que está acontecendo agora. E Tu já estás no outro lado de tudo que eu ainda não atravessei. Perdoa-me pelos momentos em que deixei as circunstâncias ficarem maiores do que Tu no meu campo de visão. Pelos momentos em que tratei os meus problemas como se fossem rocha, enquanto Te empurrava para o fundo. Hoje eu escolho olhar para Ti primeiro, como Ana escolheu cantar sobre quem Tu és, antes de falar sobre o que recebeu. Como seres celestiais que não param de contemplar a Tua santidade. Que eu saia daqui com os problemas no tamanho certo, não porque desapareceram, mas porque eu os estou vendo de perto do trono. Santo, 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 Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Em nome de Jesus. Amém. Me conta aqui embaixo, quando você pensa em Deus hoje, qual imagem vem primeiro? Qual o nome? Qual característica? Qual o momento em que você experimentou algo de quem Ele é? Escreve nos comentários. Às vezes, nomear isso em voz alta já é adoração. Se esse devocional te ajudou a ver Deus de um jeito mais amplo hoje, compartilha com alguém que está com os problemas grandes demais no campo de visão. Talvez seja exatamente o que essa pessoa precisa para a semana que começa. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora e ative o sininho. Todos os dias tem uma nova palavra aqui para te acompanhar. Aproveita também para conhecer a nossa playlist dos devocionais sobre adoração e grandeza de Deus. Ela foi feita para os dias em que você precisa lembrar quem está no controle. Que a paz de Cristo acompanhe durante todo o dia. Um grande abraço, permaneça caminhando com Jesus.